Meus irmãos, ainda em pé, façamos a leitura da palavra de Deus, livro de Neemias, no capítulo 5. Livro de Neemias, capítulo 5. Dentro da nossa série de mensagens nos livros de Esdras e Neemias. Capítulo 5. A igreja localizou o texto. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nessa fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e os nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. E depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses. E vós, outras vezes, negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. E disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, suas casas, e também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também os sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e do seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém, e louvaram o Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia que foi nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 siclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Mas nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Até aqui a palavra do Senhor. Os irmãos podem tomar assento.
Estamos chegando em mais um capítulo de Neemias, e na semana passada, nosso irmão Adiliano esteve pregando sobre a oposição externa, os inimigos que ameaçavam a obra de Deus, a obra de reconstrução da cidade, a obra de reconstrução de uma nação, a obra de reconstrução de uma cultura e de uma religião que glorificava a Deus. Essa oposição foi forte, primeiro moralmente, com o deboche, com o escárnio, mas depois com ameaças físicas, inclusive ameaças de morte. O povo resistiu a essas ameaças e continuou trabalhando firme na reconstrução dos muros. Mas mesmo essas ameaças causaram alguma espécie de desânimo. O capítulo 4 nos fala que houve um momento que o povo disse: olha, essa obra é muito, muito difícil de ser feita, nós já não temos forças para remover os escombros. Mas Neemias conseguiu animar, reerguer o ânimo da nação e fazer com que eles confiassem no Senhor e vissem que a obra que eles estavam fazendo era obra de Deus, não era meramente um esforço humano. E assim, aquela obra continuou e prosperou. Agora, no capítulo 5 de Neemias, nós temos como que uma espécie de parênteses que nos narra problemas e conflitos internos dentro da nação, dentro do povo de Deus. O povo de Deus, quando faz a obra de Deus nesse mundo, ele sofre dois tipos de oposição. A externa, que vem do mundo, dos inimigos do povo de Deus, mas às vezes ele sofre oposição interna. Os conflitos internos dentro do povo de Deus causam uma série de transtornos à obra de Deus. E é isso que nós vemos aqui, neste capítulo 5. Nós vemos uma narrativa que nos mostra que dentro do povo de Deus haviam conflitos e haviam injustiças praticadas e as pessoas estavam sendo reduzidas, inclusive à própria escravidão, porque não tinham dinheiro para se alimentar. As condições sociais entre o povo de Deus não eram das melhores. Lembremos que o povo de Judá era um povo ainda que servia a um império estrangeiro, a Pérsia. A Pérsia exigia tributo, e esse tributo era por demais elevado. Alguns dizem, nós não sabemos exatamente como era a tributação, não temos registros suficientes, mas há estudiosos que dizem, a partir de registros de tributos cobrados em outros lugares, em outras épocas pelo Império Persa, que essa tributação podia chegar a 40% da renda, 40% a 50% da renda. Então o povo de Judá tinha que pagar tributo para uma nação estrangeira. E essa opressão, por sua vez, causava uma série de dificuldades, especialmente para as famílias mais pobres, famílias que não tinham muitos posses, e não somente para famílias pobres, mas famílias que talvez nós pudéssemos hoje dizer que eram mais ou menos o equivalente à nossa classe média, porque elas tinham propriedades. Mas estes também eram oprimidos, também sofriam. E em meio a tudo isso havia algumas pessoas que, tendo poder econômico, e talvez até também o poder político, oprimiam essas pessoas, se aproveitavam da fraqueza dessas pessoas mais pobres. Isso acabou gerando então conflitos, reclamações, divisões no povo de Deus, e certamente a obra de Deus não poderia prosperar enquanto o povo estivesse dividido por causa dessa situação. E assim, portanto, o início do capítulo 5 nos dá alguma descrição desses relatos e dessas divisões, um grande clamor do povo. E vejam que há uma observação, um grande clamor do povo e de suas mulheres. As mulheres normalmente não são muito mencionadas aqui no livro de Neemias, também não são muito mencionadas no livro de Esdras, mas elas são mencionadas especialmente em momentos de crise, em momentos de convulsão. Quando as mulheres estão clamando é porque a coisa realmente está bastante difícil. E aqui, portanto, elas clamam, e clamam não contra os estrangeiros, não contra Sambalate e Tobias, não contra aqueles que se opunham à reconstrução, mas elas clamam contra os judeus, seus irmãos, contra o povo de Deus. Havia maldade sendo praticada dentro do povo de Deus, dentro da nação, e isso estava destruindo a nação. E aí, do versos 2 ao 5, há uma descrição do problema. E são basicamente 3 tipos de pessoas que estão numa situação bastante complicada. Primeiro, havia uns que diziam: somos muitos, assim como os nossos filhos e filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Ou seja, havia pessoas que não tinham o que comer. Haviam pessoas que estavam completamente empobrecidas, que estavam desesperadas para sobreviver, não podiam dar alimento para os seus filhos.
Isso para nós hoje no século XX pode parecer pouco comum, porque hoje nós sabemos que a fome, ao ponto da pessoa morrer por não ter absolutamente nada para comer, não é muito comum. Mesmo num país com muita desigualdade como o nosso, isso não é tão comum. Às vezes a gente pensa num cenário assim mais relacionado com a África, né, em que a gente vê aquelas fotos de crianças, né, que são quase que só ossos, morrendo de fome. Mas isso também há muitos planos, há muita atuação governamental, muitas vezes para combater a fome. Às vezes isso é eficaz, às vezes não é, às vezes a corrupção desvia o dinheiro que era para chegar até lá. Mas no mundo antigo a fome era muito mais comum do que hoje. A agricultura não era mecanizada, não havia tecnologia para que a terra produzisse em grandes quantidades. O homem era muito dependente dos ciclos naturais. E quando não chovia, a desgraça se abatia sobre a nação. E com a nação de Israel não era diferente. O povo, na medida em que houvesse alguma condição climática ruim, não chovia, não se produzia, e os mais pobres eram os primeiros a serem afetados, porque o preço dos alimentos subia absurdamente. E, portanto, haviam pessoas que estavam completamente desamparadas, com fome, seus filhos morrendo de fome. Mas havia um segundo grupo, numa situação um pouco melhor. Versículo 3. Também houve os que diziam: as nossas terras e nossas vinhas e nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. O primeiro grupo aparentemente não tinha terra. O segundo grupo tinha terra. Tinham vinhas, produziam. Aparentemente eles eram o que poderia, algo parecido com o que nós chamamos de classe média hoje. Tem alguma propriedade, tem alguma posse, tem alguma condição de vida um pouco melhor. Mas eles tiveram que hipotecar, ou seja, eles estavam endividados. De alguma maneira a terra não produziu, e eles falam aqui de fome, ou seja, o povo de Israel passou por algum período de fome. A Bíblia não dá muitos detalhes, mas sabemos, na medida em que a agricultura era muito rudimentar, totalmente orgânica, não havia uma tecnologia que ajudasse a terra a produzir mais e também a se proteger das condições climáticas adversas. Assim, eles estavam muito mais suscetíveis a passar fome do que hoje. Hoje a agricultura, dificilmente a agricultura passa por um período assim que não produz absolutamente nada, ou que há um período de fome mundial ou nacional. Por quê? Porque a tecnologia nos permite, de fato, que se produza comida para todos por um preço mais barato. Pode-se fazer críticas a como isso se faz, mas o fato é que temos comida na mesa. E no passado não havia essa possibilidade. E aqui, portanto, mesmo os que tinham terra não estavam conseguindo produzir. Aparentemente, então, alguma condição adversa causou essa situação. E talvez também no trabalho de reconstrução dos muros, eles não puderam cuidar das suas propriedades porque estavam reconstruindo as muralhas. Isso pode ter agravado a situação, ainda que depois nós vamos ver, os muros foram reconstruídos muito rapidamente, então não foi um tempo muito grande ao ponto de ser só essa causa deles terem que hipotecar as suas propriedades. Mas o fato é que eles se endividaram. E foi isso para conseguir alimento, porque já não estavam conseguindo produzir o suficiente. E havia então um terceiro grupo que talvez ainda conseguisse produzir alguma coisa na sua terra. Mas é o que nos diz o verso 4. E houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Talvez eles estivessem conseguindo produzir alguma coisa, só que a carga tributária era tão alta que eles tiveram que pegar, já pensaram nisso, pegar dinheiro emprestado para pagar tributo. Não é para produzir, não é para pagar alguma coisa, mas é para pagar o tributo que era devido aos persas. Por causa disso, eles tiveram que pegar dinheiro emprestado. E ao pegar dinheiro emprestado, eles ficaram numa situação em que já não estavam mais conseguindo pagar esse empréstimo. E aqui um parêntese que deve ser feito, meus Deus. No mundo antigo, alguém ficar devendo dinheiro e não poder pagar era catastrófico. Porque não é como hoje, né? Não tenho como pagar, meu nome vai para o SPC e... é ruim, ok. Sofro um tipo de... Eu não consigo pegar empréstimo, não tenho acesso a cartão de crédito, etc. e tal. Mas, talvez se eu tenho algum bem no meu nome, pode ser que penhorem, pode ser que eu perca. Mas a lei, por exemplo, protege a nossa casa. A nossa casa não pode ser penhorada, ela é bem de família. Ela não pode ser tirada de nós para pagar dívidas. Além disso, a lei não permite que nós sejamos escravizados por causa da nossa dívida e nem sequer permite que sejamos presos por causa das nossas dívidas. A única exceção que a lei prevê de prisão por dívida é no caso de pensão alimentícia.
Mas fora esse caso, não existe prisão por dívida. Mas no mundo antigo, se a pessoa não pagasse a sua dívida, ela era vendida como escravo para pagar a dívida. Ou pior ainda, ela até talvez não fosse vendida como escravo, mas os seus filhos o eram. Ah, está muito velho para ser escravo, então o teu filho, tua filha, já pensaram nisso? Estou endividado, agora minha filha vai ser escravo por causa de algo que eu fiz. Era isso que acontecia no mundo antigo. As pessoas, e a própria lei, no contexto em que ela foi dada, no livro de Levítico, ela prevê essa possibilidade. Ela prevê a possibilidade de que um israelita que está endividado se venda como escravo para pagar as suas dívidas. Só que ela também prevê que aquela pessoa que se vendeu como escravo não pode ser tratada como um escravo. Ela vai receber mais ou menos metade do salário de um trabalhador. E vai ficar ali trabalhando, e ao final no 7º ano, no ano de jubileu, ela tem que ser libertada, ela tem que ser liberta. Para quê? Para que ela não fique perpetuamente ali escravizada, talvez por uma dívida impagável. Aliás, no ano de jubileu, as dívidas do povo deveriam ser perdoadas também, justamente para evitar que a riqueza se concentrasse na mão de meia dúzia de pessoas. As propriedades voltavam para os proprietários originais, para evitar também a concentração de terras na mão de algumas pessoas. Essas eram as leis que foram dadas no Antigo Testamento, mas aparentemente essas leis não estavam sendo seguidas corretamente. Por quê? O verso 5 vai dizer: nós somos da mesma carne, e os nossos filhos são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão, e não está em nosso poder evitá-lo, porque os nossos campos e nossas vinhas já são de outros. Ou seja, eles já perderam a sua propriedade, e mesmo isso não foi suficiente para pagar as dívidas ou para comprar o alimento necessário para eles. E, portanto, as filhas são vendidas como escravo. Só que a lei ela dizia que, na verdade, era a pessoa que devia, que se colocava como escravo junto com a sua família. As famílias não eram separadas pela lei do Antigo Testamento, mas aqui aparentemente apenas os filhos eram vendidos como escravos e ficavam separados das suas famílias. E há indícios de que esses filhos, inclusive, isso era proibido pela lei, eram vendidos como escravos para os estrangeiros. E os estrangeiros não tinham nenhuma piedade dos escravos, e os escravos não eram libertados ao final do período de 7 anos. Pelo contrário, continuavam a vida inteira e estavam sujeitos a todo tipo de abuso, inclusive sexual, coisas essas que nós sabemos, a história humana nos mostra que sempre aconteceu ao longo de toda a história, sempre que há escravidão e guerra. Abusos sexuais, abusos de mulheres, evidentemente, são abusadas. Esse tipo de coisa, então, muito provavelmente estava acontecendo, e o clamor, portanto, era grande. Mas o que era mais grave é que as pessoas que oprimiam eram irmãos de fé. E por isso, aqui nós temos a descrição do problema, e do verso 6 até o 13 nós temos a solução desse problema. Neemias, como líder, não fica inerte, ele não aceita isso que está acontecendo, e o verso 6 nos diz: ouvindo, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Algumas traduções vão dizer: eu fiquei indignado. Neemias, ele vê a situação do povo e ele fica indignado. E Neemias era um homem de posse, de muita posse. Curiosamente, aparentemente, o texto bíblico ele não é muito claro nisso, mas aparentemente até mesmo Neemias de alguma maneira estava envolvido nisso. Talvez não como exigindo que as pessoas se vendessem como escravo, mas ele também foi um dos que emprestou dinheiro. A Bíblia não diz exatamente quanto, como, nem porquê, mas o fato é que Neemias se indigna em ver o abuso que estava acontecendo com a situação de vulnerabilidade das pessoas, a exploração da miséria dos próprios irmãos, feita pelos próprios irmãos. E ele, portanto, ele resolve agir e tomar uma decisão. Verso 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, ele não toma essa decisão por impulso, mais uma vez, é uma decisão pensada. Não se sabe quanto tempo ele levou para tomar essa decisão, mas é uma decisão pensada, planejada. Depois de ter considerado comigo mesmo, eu repreendi. E ele repreende quem? Os nobres e magistrados. A liderança do povo, portanto, eram os que mais oprimiam o povo. Repreendi os nobres e magistrados e lhe disse: sois usurários, cada um para com seus irmãos. E os convoquei contra eles um grande ajuntamento. Neemias os chama de usurários. Talvez vocês pensem assim: mas que problema que tem em emprestar dinheiro? Isso é tão comum hoje.
Vejam, emprestar dinheiro não tem problema nenhum. O problema é que na lei do Antigo Testamento era proibido cobrar juros dos próprios irmãos judeus. O juro era permitido que se cobrasse de quem não era judeu, de quem era estrangeiro. Por isso, inclusive, né, muitas vezes se desenvolveu nas nossas sociedades contemporâneas aquele preconceito contra os judeus. Os judeus são banqueiros, os judeus exploram os não-judeus. Por quê? Porque eles podem cobrar juros dos gentios, mas eles não podem cobrar juros deles mesmos. O fato é que a lei ela previa isso justamente para resguardar o povo de Deus desse tipo de situação. Você empresta dinheiro, se você vê o seu irmão com uma necessidade, você empresta, mas você não cobra juros, ou seja, você não quer lucrar com a desgraça do seu irmão. Mas você empresta apenas para que ele supere aquela situação difícil e depois ele devolve o seu dinheiro. Era essa a ideia. Essa ideia que está na lei, e aqui ela não estava sendo respeitada. Os judeus cobravam juros dos seus irmãos judeus, num contexto e num cenário em que não havia bancos, não havia sistema bancário, não havia controle de inflação, não havia absolutamente nada. Era simplesmente uma ânsia de ganho. E Neemias então critica: vocês estão violando a lei de Moisés, vocês estão cobrando juros, vocês estão explorando os irmãos de vocês. E ele ainda diz, ele usa da ironia, verso 8, olha, nós resgatamos judeus. Neemias está lembrando que em alguns casos eles compraram judeus que estavam como escravos dos povos ao redor. Ele diz, nós resgatamos, nós pagamos um resgate dessas pessoas que eram escravas em outras nações, trouxemos eles para cá, né? Os nossos irmãos foram comprados, eles haviam sido vendidos e nós compramos eles de volta. E agora vocês outra vez estão negociando essas pessoas e as vendendo como escravos? É como se você não tem vergonha na cara, olha o que vocês estão fazendo. Há algum tempo atrás nós nos juntávamos para resgatar as pessoas da escravidão e agora nós estamos vendendo elas de novo. Isso é um pecado, isso é contraditório, isso é maldade. Vocês não podem fazer isso. E então os líderes reconheceram seu pecado, é o que diz o verso 9. Então se calaram e não acharam o que responder. E disse mais, não é bom o que fazeis, agora Neemias, né? Não é bom o que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Ele está dizendo aqui que os inimigos de Israel, talvez Sambalate, Tobias, as nações ao redor, olhavam para isso e viam os judeus explorando os seus próprios irmãos e davam risada. Eles diziam, olha só, esse é o povo de Deus, mas olha a maneira como eles se tratam, olha a maneira como eles se cuidam, olha o cuidado que eles têm, olha o amor, entre aspas, que eles têm uns pelos outros, eles se vendem como escravos. Ou seja, os judeus eram debochados, as outras nações debochavam dos judeus e da lei deles, porque eles não a praticavam e eles faziam o mal para o seu próximo, o mal para o seu irmão. Como que uma nação poderia ser reconstruída e fortalecida e resistir aos ataques dos inimigos se essa nação estava dividida dentro de si mesma por causa da injustiça? Evidentemente que a obra de Neemias não poderia prosperar se continuasse assim. Talvez no máximo ele conseguiria reconstruir os muros de Jerusalém, mas não conseguiria reconstruir uma nação. Não conseguiria restabelecer o povo de Deus e fazer com que esse povo permanecesse pelos séculos e resistisse a todas as pressões que sofria das nações ao redor. Este povo não iria se manter fiel a Deus se continuasse assim dividido e oprimido. Se as pessoas não estivessem agindo como inimigas umas das outras dentro do próprio povo de Deus. E portanto, eles chamam ao arrependimento, o povo se arrepende. E no verso 10 tem esse verso que é um tanto estranho, né? Pode parecer. Também eu e meus irmãos e meus moços lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Esse verso parece que dá a entender que Neemias também estava emprestando dinheiro. Ainda que não nos diz nem se ele estava exigindo juros, e também não diz se ele não estava emprestando dinheiro só para essas pessoas que estavam necessitadas sem esperar ganho, ou emprestou para essas pessoas que estavam sendo escravizadas para que elas não fossem escravizadas. Não fica claro muito bem aqui se Neemias também cometeu, de alguma maneira participou deste erro. Mas se ele participou disso que ele entendeu como errado, ele também se arrependeu e também tomou uma atitude em relação a isso, quando ele diz então, na segunda parte do verso 10, demos de mão a esse empréstimo. Em outras palavras, perdoemos essas dívidas.
Se tomamos a terra de alguém, verso 11, restituí-lhes hoje vos peço suas terras, suas vinhas, seus olivais e suas casas, assim como o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que existe deles. A ideia aqui é que se era devido algo a título de juros, esses juros não seriam cobrados. Juro do vinho, do trigo, do azeite. Restituam, devolvam. E eles responderam: restituí-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. E então eu chamei o sacerdote e os fiz jurar que fariam segundo o que prometeram. Há aqui então um compromisso dessas pessoas que tinham poder na nação, que haviam concentrado as terras, que haviam reduzido seus irmãos à escravidão, ou que estavam exigindo juros que eram impagáveis. Havia um compromisso de não mais exigir esses juros, havia um compromisso de devolver as terras hipotecadas que foram tomadas para pagamento de dívidas. Havia, portanto, um compromisso de ajudar esses irmãos que estavam em necessidade. Essa foi a solução de Neemias. E aí talvez agora venha a pergunta, essa pergunta é inevitável que surja. Isso que Neemias fez, é isso que deve ser feito? Então toda a nossa nação e todo o sistema que nós vivemos está errado. Os bancos não deveriam existir, os empréstimos deveriam ser sempre sem juros. A nossa nação é iníqua porque permite que sejam feitos empréstimos com juros. A resposta que eu dou a isso, meus irmãos, é que a situação é realmente diferente. O contexto de Esdras e Neemias é diferente do contexto de hoje. Se não houvesse sistema bancário, o desenvolvimento do Ocidente, e não só do Ocidente, mas do mundo inteiro, não teria alcançado os patamares que foram alcançados hoje. Quem aqui nunca pegou um dinheiro emprestado e depois pagou? E pode dizer que isso foi algo que o ajudou no momento de necessidade, mesmo tendo que pagar juros. O fato é que os juros hoje, eu não sou aqui um especialista, não estudei economia, mas todos sabemos que os juros são calculados de acordo com a situação econômica, inclusive com a inflação. Não é simplesmente ganho, não é simplesmente lucro, mas é inflação e possibilidade de inadimplência. E muitas vezes esse cálculo é feito na hora de estipular quais são as taxas, essas taxas oscilam para cima ou para baixo. Mas sabemos também que existem juros abusivos. Sabemos também que bancos lucram em cima das pessoas, especialmente daquelas pessoas que estão numa situação mais desesperadora. Sabemos que é assim. Sabemos que tem alguns Crefisa que cobram taxas absurdas, absolutamente absurdas, e lucram. Sabemos sim que muitas vezes isso é injusto. Mas o fato é que isso não significa que é absolutamente errado um sistema bancário ou um sistema de juros. Agora, o que sim é absolutamente errado é a exploração do nosso próximo. E não se esqueçam também que os juros são calculados e cobrados justamente porque nós não podemos mais obrigar as pessoas a pagarem suas dívidas como no passado. Ninguém pode ser preso nem escravizado por dívidas e nem perder a sua casa por causa desse tipo de dívida. Isso tem um impacto, portanto, porque não existe almoço grátis. Tem um impacto na taxa de juros que é cobrada. Agora, eu não estou aqui para defender nem sistema capitalista, nem coisa desse tipo. O fato é que a situação econômica e social que nós vivenciamos hoje é diferente do passado. Mas, de qualquer forma, o princípio da solução que nós encontramos aqui na lei de Moisés e que encontramos aqui Neemias aplicando com o povo, ele é plenamente aplicável a nós enquanto povo de Deus, porque não podemos esquecer que essas regras eram regras para dentro do povo de Deus. Eram regras internas. E aqui eu lembro novamente de Paulo no Novo Testamento, quando ele fala aos Coríntios a vergonha que era que haviam irmãos recorrendo a tribunais civis contra os seus irmãos. Eles recorriam a tribunais pagãos porque tinham uma demanda contra o seu irmão. Eles não conseguiam resolver internamente os seus conflitos. Mas segundo a palavra de Deus, nós como povo de Deus temos que buscar o acerto entre nós mesmos. E nós temos que ter uma consciência de justiça para com relação aos nossos irmãos. Nós temos que ter uma consciência de que precisamos ajudar os nossos irmãos necessitados e não explorar os nossos irmãos em meio à necessidade. Graças a Deus, eu acredito que aqui, ao menos em nossa congregação, não há aqui ninguém explorando a necessidade do seu irmão. A questão que podemos nos perguntar é se fazemos o necessário também para ajudar os nossos irmãos que têm alguma necessidade ou alguma dificuldade, alguma dívida, algum problema. Podemos fazer mais? Muito provavelmente poderíamos fazer mais, sim.
E essa é também uma das maneiras como a igreja e o povo de Deus atuam. Eles atuam para atenuar o sofrimento dos nossos irmãos e também, em segundo lugar, também do mundo ao nosso redor. E por isso que a igreja tem obra social, sempre teve ao longo da sua história. Obras sociais, obras de caridade, obras de misericórdia, para ajudar aqueles que são necessitados. A igreja, evidentemente, precisa de recursos para que isso aconteça. Por isso que as igrejas maiores, a igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus, a igreja de Porto Alegre, ela tem essas obras. É uma igreja que cresceu bastante e ela tem essa condição, um recurso e essa logística para fazer isso. E esse é um trabalho importante, sim, mas independentemente da igreja tem, porque o risco que nós corremos aqui é de nós terceirizarmos essa responsabilidade. Não, a igreja tem um trabalho. Não, a liderança tem um trabalho. Não, o governo é responsável por isso e nós não fazemos. E nós não ajudamos. E nós não nos envolvemos. E nós, às vezes, até praticamos a injustiça que a Bíblia diz para ser combatida. Faço apenas aqui uma outra observação. Não teria tempo aqui para analisar isso com mais profundidade. Isso por si só daria um tema, talvez até para a nossa aula de apologética. A Bíblia tem uma série de recomendações sobre vida em sociedade, sobre o cuidado com os necessitados. Mas a gente tem que confundir, isso não é uma identificação imediata com um conceito secular de justiça social. Ainda que o conceito de justiça social possa ter uma origem remota na ideia de justiça da Escritura, o conceito de justiça social ele já está, digamos assim, fundamentado muito mais na filosofia secular que vem do iluminismo e do marxismo, muito mais do que na Escritura. E são conceitos que às vezes são inclusive antagônicos ao que a Escritura diz. Agora vejam, aqui, de certa maneira, alguém pode olhar para cá e ver justiça social. O conceito moderno de justiça social. E pode até dizer, inclusive, na campanha eleitoral tem um político lá que sugere isso, aquilo, está mais relacionado com a ideia bíblica aqui. Em certo sentido, é parecido porque na Escritura há uma preocupação com os pobres. Há uma preocupação com os necessitados, sim. Mas cuidado para não fazer uma identificação imediata entre o conceito bíblico de justiça e o conceito secular de justiça social. O conceito secular é uma construção mais ampla. E às vezes esse conceito pode inclusive bater de frente com outras verdades da Escritura. Mas isso não nega o fato de que essa preocupação com os necessitados sempre foi uma característica, tanto no Antigo como no Novo Testamento, uma preocupação do povo de Deus. E quando os conflitos, essa questão da injustiça que havia é uma das ilustrações de como os conflitos muitas vezes causam divisão no povo de Deus e não deixam que a obra de Deus prospere e prossiga. E além disso, dão um mau testemunho para aqueles que estão fora. Neemias se compromete, portanto, e o povo se compromete a combater essas injustiças, essa maldade, e, portanto, a voltar a ter um povo unido, unificado no propósito de servir a Deus e de reconstruir a nação. E é assim que isso que acontece. O verso 13 vai nos dizer, então, que ele faz, inclusive, como que uma atitude, sacudir o meu regaço e disse, assim faça Deus e sacuda a sua casa e o seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E assim, é para que ele levasse a sério, que Deus amaldiçoe aqueles que não cumprirem a sua promessa em relação ao seu irmão, em relação ao seu próximo. Portanto, foi sério o compromisso que as lideranças tomaram aqui. E toda a congregação respondeu, amém, e louvaram ao Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Ou seja, havia uma compreensão de que não era simplesmente uma questão secular, não era simplesmente uma questão de dar a cada um que quer ser, mas havia uma compreensão de que aquilo que eles estavam fazendo estava relacionado com um conceito bíblico de justiça, que estava relacionado com um compromisso que eles tinham como povo de Deus e com os irmãos. Eles fizeram isso pelo temor ao Senhor que eles tinham, e não simplesmente por uma vaga noção de fazer o bem ao próximo ou para se sentirem bem consigo mesmos. Mas o temor a Deus os leva a assumir esse compromisso. É uma consequência da teologia que eles tinham a respeito de quem Deus é e das implicâncias do caráter de Deus para a vida em sociedade e para a vida entre os irmãos. E Neemias vai continuar, e nós temos aqui o exemplo de Neemias, porque Neemias, e aqui nós sabemos que Neemias era um homem de posses. Eu não vou reler aqui todo o texto, até porque o nosso tempo já está passando, está se esgotando, mas Neemias ele diz aqui que
Ele não usou do salário de governador a que ele teria direito. Normalmente alguém aqui pode dizer assim, mas tem político que faz isso hoje, não sei o quê. Mas não se trata disso. Não se trata de populismo para aparecer dizendo que não uso recurso público. Não se trata disso. Neemias não é um político aqui que está se aproveitando e querer parecer melhor que os outros porque usa menos a verba que teria direito a usar. A questão aqui é que ele percebe uma situação de sofrimento do povo. Ele percebe que o povo está passando por uma opressão estrangeira, que é tributado talvez em quase metade da sua renda. Ele percebe que o povo não tem condições de sustentar toda a burocracia que estava ali. E ele, sendo um homem de muitas posses, porque fica claro que Neemias era um homem de muitas posses nesses versos aqui, um homem de muitas posses, não era simplesmente alguém que tinha uma vinha, um campo, uma propriedade, não, ele era um homem de muitas posses. E ele, sendo homem de muitas posses, ele abre o direito que ele tinha de cobrar tributo das pessoas para sustentar o seu governo. Ele não faz isso, mas pelo contrário, ele sustenta as pessoas que vão até ele. Ele diz aqui que 150 pessoas eram sustentadas. E ele diz que 1 boi e 6 ovelhas eram escolhidas e preparados todos os dias. Dizem os estudiosos que essa quantidade de carne era suficiente para mais ou menos 800 pessoas, não apenas as 150 que estavam ali comendo na mesa dele. Então, muito provavelmente, Neemias estava ali alimentando também muitas outras pessoas com o dinheiro que ele tinha. Realmente, para conseguir fazer isso diariamente, era alguém que tinha muitas propriedades, tinha uma condição de vida excelente. Neemias talvez fosse algo parecido com os milionários de hoje, não sei. Mas o fato é que ter essa condição de hospedar essas pessoas, de alimentar essas pessoas e de fazer isso diariamente, mostra que ele tinha uma capacidade econômica bastante grande. E tendo essa capacidade econômica bastante grande, e vendo a situação do povo, ao invés de pedir aquilo que ele teria direito, porque ele tinha direito, ele era governador, ele abre mão do seu direito para que o povo não fosse oprimido. Ele, inclusive, ele faz mais. Ele abre mão do seu direito e também sustenta aqueles que estão ali. E ele se compara com os governadores antigos. Olha, governadores antigos vinham aqui, exploravam o povo, até os seus subalternos iam lá, exploravam o povo, arrancavam tudo que tinham do povo, e por isso o povo está nessa situação. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou me aproveitar, porque a situação deles é terrível. E por que eu não vou fazer isso? Há um verso que nos diz claramente. Neemias não faz isso, né? Eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Em última instância, não é novamente apenas um senso de justiça vago que ele tem, não é simplesmente porque ele olha, eu quero me sentir bem comigo mesmo, então eu não vou, eu vou ajudar os mais pobres, eu não vou cobrar deles. Não, é por causa do temor a Deus. Ele associa as atitudes dele, a atitude nobre que ele está tendo para com o povo de Deus, ao temor de Deus, e ele entende que isso é uma consequência da vida que ele deve ter ao Deus que ele serve. É uma consequência, portanto, eu não posso falar de evangelho nessa época, mas é uma consequência de uma concepção evangélica. O que Deus é, eu também quero ser. E Neemias abre mão do seu direito, e quando ele faz isso, é inevitável que nós não pensemos no próprio Jesus Cristo, que também abre mão dos seus direitos como Filho de Deus, para se fazer homem, para viver como homem, para sofrer como homem, para que nós pudéssemos estar na presença de Deus e nos tornarmos ricos. Gosto muito daquele verso de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 4. Não, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O que Neemias faz aqui não é meramente obra do acaso, não é um mero legalismo, não é meramente alguém, um herói que temia a Deus. Sim, ele pode ser um grande líder, um grande herói, mas ele está tipificando Jesus Cristo, que viria depois dele, séculos depois, também para ser um líder do povo, mas não apenas um governador, mas o rei.
o único e verdadeiro Rei dos reis e Senhor dos senhores. Neemias abriu mão dos seus direitos e da sua riqueza em prol do povo de Deus. Da mesma forma, Jesus Cristo abre mão dos seus direitos em prol do seu povo, ou seja, em prol de nós, em prol da sua igreja. Se estamos aqui e se temos acesso a Deus hoje, é porque Ele se fez pobre ao ponto de sujeitar a uma morte de cruz. Ele sofreu o que não precisava sofrer para que nós não precisássemos sofrer. Ele viveu de uma maneira justa como nós não conseguiríamos viver. Ele teve a vida perfeita que nós não tivemos. E porque Ele fez tudo isso, hoje, portanto, nós, nas palavras de Paulo, nos tornássemos ricos. As riquezas espirituais de Deus agora são nossas. Efésios vai nos dizer que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso é uma realidade presente, ainda que às vezes não pareça. Nós estamos assentados com Deus nos lugares celestiais. Nós somos o povo vitorioso de Deus. Estamos num mundo em que ainda travamos conflitos contra os inimigos do povo de Deus, mas nós já somos povo de Deus. E agora nós não simplesmente imitamos o exemplo de Neemias, não simplesmente imitamos o exemplo de justiça de Neemias, mas antes de tudo, imitamos o exemplo de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. O esvaziamento, o abrir mão de nossos direitos em prol dos nossos irmãos, em prol dos nossos próximos. Porque quando fazemos assim, o povo de Deus se fortalece. Porque quando fazemos assim, o nome de Deus é glorificado. Porque quando fazemos assim, o povo que até então é inimigo do povo de Deus, vem e se torna amigo e se converte, porque ele vê a beleza do Evangelho refletido na maneira como o povo de Deus vive, tem comunhão e se ama. Não nos enganemos, irmãos, se não demonstramos amor uns para com os outros, o mundo não vai se convencer da nossa mensagem. No mundo pós-moderno que vivenciamos, se queremos que alguém creia em Jesus Cristo, nós devemos mostrar o quanto a fé em Jesus Cristo muda a nossa vida, impacta a nossa vida e os nossos relacionamentos. Se ela não impacta, a mensagem não é verdadeira, ela é falsa. Mas se ela impacta, o mundo tende a encarar essa mensagem como verdadeira. Eu encerro, portanto, essa mensagem apenas mencionando 3 pequenas aplicações. A primeira, em primeiro lugar, Deus se preocupa com a maneira que lidamos com o nosso próximo. É o que falamos aqui durante quase toda a pregação. Deus se preocupa com a maneira que lidamos com o nosso próximo. Isso fica bem claro na lei, isso fica claro no Sermão da Montanha, isso fica claro no Evangelho. Isso envolve o cuidado com os necessitados entre nós. Isso envolve não explorar a miséria do nosso irmão. Como estamos nesse quesito? Nos aproximamos de Neemias, na atitude de Neemias, e que talvez até tenha errado nisso em algum momento, mas que depois desfaz o seu erro, que se arrepende, que mostra uma atitude mais compassiva para com o seu próximo? Ou será que somos como os nobres que se aproveitam, ou que fecham os olhos ao mal? Neemias não fechou os olhos ao mal que havia dentro do povo de Deus, mas ele agiu. Em segundo lugar, a segunda aplicação, nós não podemos estar firmes, e aqui novamente recapitulo o ponto 1 que nós falamos, nós não podemos estar firmes em nossa oposição ao mundo, nem produzir uma cultura que permaneça, se estivermos divididos, fazendo mal ou falando mal do nosso próximo. Você tem algo contra o seu irmão? Então procure o seu irmão para resolver essa situação com ele. Ou talvez busque ajuda da liderança ou de algum outro irmão para resolver qualquer conflito ou queixa que você tenha com o seu irmão, procurar uma solução justa para qualquer solução. Mas não deixe que os seus conflitos e desentendimentos gerem uma raiz de amargura, divisão, separação e desunião dentro do povo de Deus. Não permita que a discórdia seja semeada entre o povo de Deus. Não permita que a fofoca ou a murmuração sejam semeadas entre o povo de Deus. Porque vejam bem, murmuração não agrada a Deus. Nós aprendemos pelos Salmos que podemos levar a nossa queixa diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Agora, a murmuração Deus não tolera. Porque a murmuração é a crítica maldosa, amargurada, que quer apenas destruição.
Mas se nós temos um problema, nós não simplesmente ignoramos o problema, mas nós temos que resolver esse problema. Mas então procure o irmão que você tem problema, converse com ele, procure a ajuda da igreja, da liderança ou de alguém para resolver esse problema. Mas não tenha um espírito murmurador, um espírito faccioso, um espírito de divisão, porque esse tipo de coisa destrói a unidade do povo de Deus e acaba com a possibilidade da igreja cumprir a sua missão. O mundo vai olhar o povo de Deus dividido e vai dizer, só o que falta, né? Deus é amor, nós nos amamos uns aos outros, mas na verdade se odeiam e querem se matar dentro da igreja. Que péssimo testemunho é esse? Então, que possamos ter esse cuidado, possamos avaliar inclusive a nossa conduta e temos uma autoavaliação honesta para ver se nós não estamos fazendo mal contra o nosso irmão. Se nós não estamos agindo com raiz de amargura contra o nosso irmão. Se nós não estamos fazendo com que o nosso irmão se amargure contra nós. Faça essa avaliação nessa manhã. E por fim, uma aplicação apenas para relembrar e encerrar novamente à luz do exemplo de Neemias e de como ele aponta para Jesus Cristo. Neemias aponta para Cristo na medida em que ele abre mão de seus direitos em favor dos irmãos. Nós temos direitos, vivemos num mundo... Sociedade moderna é uma sociedade de direitos. Todos têm direitos. Todo mundo enche a boca para dizer meu direito, tem direito. Inclusive quem não tem direito costuma dizer que tem. Mas a questão é, entre o povo de Deus, internamente entre nós, muitas vezes teremos que abrir mão de nossos direitos, seguindo o exemplo não apenas de Neemias, mas do próprio Jesus Cristo. O quanto você está disposto nessa manhã a abrir mão dos seus direitos em prol da obra de Deus, em prol da unidade da igreja, em prol do crescimento da igreja? O quanto você está disposto a relevar talvez algumas questões? Vejam, os credores tinham direito de exigir, estavam no seu direito. Mas às vezes chega um momento que nós temos que abrir mão dos nossos direitos. O quanto você está disposto a fazer isso nessa manhã, e não apenas nessa manhã, mas quando surgirem situações de conflito de limite? Que Deus possa, portanto, falar conosco e nos iluminar para que tenhamos o compromisso com o bem do nosso irmão, com o bem do nosso próximo, com o bem do povo de Deus, com a unidade do povo de Deus, inclusive, se necessário for, sofrendo a injustiça para que o povo de Deus permaneça firme, forte e fortalecido. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, de amor e misericórdia, nessa manhã nos achegamos a Ti, como Teu povo, após ouvir a Tua palavra, e a Tua palavra nos instrui, Senhor, sobre todos os aspectos da nossa vida, e ela nos instrui também sobre como é a nossa convivência, como deve ser a nossa convivência uns com os outros, inclusive também contra aqueles que se opõem à fé. A Tua palavra, Senhor, nos mostra claramente também a preocupação com aqueles que sofrem, a preocupação especialmente, não apenas, mas especialmente com os nossos irmãos que possam estar sofrendo injustiça. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar, a olhar o sofrimento alheio, a nos compadecermos e a nos envolvermos com aqueles que sofrem. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos se nós não estamos praticando a injustiça contra o nosso próximo e agirmos com justiça. E ajuda-nos, Senhor, também a não apenas agir com justiça, que às vezes significa exigir justiça, mas ajuda-nos também a abrirmos mão de nossos direitos quando necessário, para que a Tua obra prospere, para que a unidade do Teu povo permaneça. Dá-nos sabedoria, Senhor, para reconhecer se não estamos talvez sendo injustos ou por demais egoístas ao exigir nossos direitos. Dá-nos, Senhor, sabedoria para discernirmos, Senhor, quando é o momento de talvez abrirmos mão daquilo que temos direito para mostrarmos amor e misericórdia para com o nosso próximo, para com os nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos o exemplo de Teu Filho Jesus Cristo, de nos esvaziarmos para que nossos irmãos sejam beneficiados também, assim como nós somos beneficiados pela Tua rica, eterna, infinita e imensa misericórdia. E que assim, Senhor, o Teu povo, essa igreja, essa comunidade, possa cada dia mais ser edificada e fundamentada na Tua palavra, possa cada vez mais testemunhar que o Teu Espírito habita entre nós, que Tu habita entre nós e que, portanto, o Teu amor está entre nós.
e que nós demonstramos esse amor para o nosso próximo, para o nosso irmão. Que o mundo olhe para nós, portanto, Senhor, e possa crer que servimos um Deus amoroso e um Deus que cuida do seu povo. Assim nós oramos nesta manhã, em nome de teu Filho Jesus. Amém.